Fala comigo! Israel Silva por aqui! Como vascaíno que eu sou, eu não podia deixar de fazer um vídeo sobre o maior jogador da história do Vasco. Na imagem aí do vídeo eu disse que ia te passar 3 grandes ensinamentos que eu aprendi com o Roberto Dinamite. Mas na verdade eu vou te passar 4, tá? Então fica aí até o final do vídeo que você vai entender. Bora lá então! O primeiro ensinamento que eu aprendi com o Roberto Dinamite, eu posso dizer que é a fórmula do sucesso. Independente do que seja sucesso para você, tá? Você pode aplicar essa fórmula em qualquer área da sua vida. Para ter mais saúde, para ter mais dinheiro, para ter um relacionamento mais frutífero, uma vida mais próspera. O que seria isso, Israel? Então, bora falar da história dele que você já vai sacar o que eu tô querendo dizer sobre esse primeiro ensinamento. Ele dedicou a sua vida durante 22 anos como jogador profissional. E desses 22 anos, só 21 anos foram dedicados exclusivamente ao Vasco, tá? Isso falando só de carreira como jogador profissional, tá? Fora os anos que ele se dedicou aí como dirigente do clube depois que aposentou as chuteiras, né? Ele foi o maior goleador do clube, com 708 gols e o atleta com mais jogos disputados pelo clube. 1.110 jogos. Porra, é jogo pra cacete, né? Outro dado interessante é que ele iniciou no Vasco com 15 anos. Isso lá em 1969, tá? E pesquisando aqui, no primeiro ano do Vasco, ele fez um trabalho muscular bem rigoroso e ele ganhou 15 quilos. Isso lá na época fez ele ser um dos jovens mais promissores do Vasco. E era sempre elogiado pela comissão técnica por toda a dedicação. Pô, Israel, beleza. E o que a gente aprende com isso? Bom, provável que você tenha um sonho, né? Ou talvez você já esteja no caminho da realização do seu sonho. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Você nunca vai conquistar aquilo que você quer se você não for um Roberto Dinamite. Pô, Israel, como assim? Pois é, você nunca vai conquistar o que você sonha se você não tiver a consistência e a dedicação que o Roberto Dinamite tinha. E o mais importante, você tem que amar o seu sonho. Porque é praticamente impossível você se dedicar a algo se não for por amor. É praticamente impossível você ser consistente em algo que você não ama. O Roberto Dinamite ele fez história por esses 3 fatores. Primeiro, ele amava o que fazia e amava o Vasco, né? Segundo, ele era completamente focado e dedicado para alcançar o sonho dele, certo? Terceiro, não tinha dia, não tinha noite, não tinha final de semana, não tinha juventude, não tinha noitada, saída com os amigos, enfim, que atrapalhasse a constância que ele deveria ter. E essa é a fórmula do sucesso. Não existe mágica, atalho, sorte para fazer dar certo. Seu relacionamento vai mal? Primeiro, você ama essa pessoa? Segundo, você se dedica a essa pessoa? Terceiro, você tem a consistência de todos os dias amar, respeitar e cuidar na saúde, na doença, na alegria ou na tristeza? Se você respondeu não para essas 3 perguntas, você está no relacionamento errado. Ou melhor, você é uma péssima pessoa para se relacionar. Fique sozinha e pare de fazer a sua parceira ou o seu parceiro perder tempo por sua causa. Certo? Segundo ensinamento que eu aprendi com o Roberto Dinamite, na maioria das vezes, se não em todas, quem está do seu lado não vai te apoiar, tá? É isso mesmo. A tua família, as pessoas que você chama de amigos, provável que eles não vão apoiar você nos seus sonhos, tá? E pior, ainda eles vão te desestimular e te frear falando que você nunca vai conseguir. Porra, Israel, se quem tá perto de mim não vai me apoiar, porra, quem que vai me apoiar então? E o que isso tem a ver com o Roberto Dinamite? Pois é, então, uma pessoa que amava o Vasco e, teoricamente, amava o mesmo que o Roberto Dinamite amava, era Eurico Miranda, que foi presidente do Vasco por vários anos. E como eu falei no início do vídeo, o Roberto Dinamite, depois que ele se aposentou,
ele também foi presidente do Vasco por alguns mandatos. E sempre houve uma rivalidade política absurda entre os dois, tá? Segundo o Roberto Dinamite, essa rivalidade começou após uma situação polêmica em que ele e o filho teriam sido expulsos lá da tribuna de honra de São Januário, que é o estádio do Vasco, pelo Eurico Miranda. Guarda esse fato que eu te mostrei, que eu vou te falar outra coisa, tá? Pra gente poder concluir esse segundo ensinamento, tá? Com certeza você sabe qual é o maior rival do Vasco, né? Flamengo. Você também deve saber qual é o maior jogador da história do Flamengo. É exatamente isso que você falou. O Zico, certo? E sabe qual era a relação entre os dois, Zico e Roberto Dinamite? Eles eram praticamente irmãos, tá? Eles se davam super bem e com certeza um torcia pelo outro. Com certeza ambos dividiam as suas glórias, as suas derrotas. Um podia contar com o outro, mesmo sendo rivais. E essa é a grande sacada. Se você depende de apoio de quem está perto de você para ter coragem de seguir em frente, cara, esquece. Nem continua o que você está fazendo, porque você vai se frustrar. O apoio raramente vem de quem você espera. Para você, vascaíno, não espere o apoio de um vascaíno. O cara que vai te ajudar, te incentivar, vai ser um flamenguista e vice-versa. Ensinamento de número 3 que eu aprendi com o Roberto Dinamite. Durante a carreira dele, ele foi contratado pelo Barcelona e ele ficou só 3 meses. Isso porque logo depois que ele chegou lá no Barcelona, o treinador ele foi trocado. E o novo técnico ele não dava chance para o Roberto Dinamite jogar. E o que aconteceu? Ele acabou voltando para o Vasco. E o mais curioso é que o Vasco, a torcida, recebeu ele completamente de braços abertos. E um dos primeiros jogos na volta dele foi contra o Corinthians. E o Vasco ganhou por 5-2 e os 5 gols foram dele. E o que a gente pode aprender em cima desse fato? Você conhece a parábola do filho pródigo, que tá lá na Bíblia? Resumidamente, essa parábola ela conta a história de um pai que possuía 2 filhos, tá? E em certa altura da vida, o filho mais novo, ele pede ao pai a sua parte da herança e se joga. Ele vai embora e gasta tudo, sem pensar no dia de amanhã. E quando a herança dele acaba, o que acontece? Ele começa a passar necessidade, começa a viver como um mendigo, praticamente, até que ele se arrepende do que tinha feito e ele volta para casa do pai. E o pai dele recebe ele como? Com muita festa. Feliz pelo filho estar de volta e ainda recebe ele com um banquete. Então, a primeira coisa que eu queria pontuar nisso, nem sempre a oportunidade mais atrativa que brilha aos olhos é a melhor. Ir pro Barcelona ou pegar toda a herança que é sua por direito, nem sempre vai ser o melhor caminho a seguir. Mas, às vezes, é necessário passar por essas situações para a gente dar valor para quem realmente dá valor para a gente. Segunda coisa, assim como o Vasco recebeu o Roberto Dinamite de braços abertos, eu creio que Deus sempre vai nos receber de braços abertos, independente das escolhas ruins ou equivocadas que a gente faz. A gente só precisa de uma coisa, de arrependimento real. Quarto e último ensinamento que eu aprendi com o Roberto Dinamite, e esse ensinamento ele tem a ver sim com o primeiro que eu falei, tá? Ele dedicou praticamente toda a sua vida ao Vasco. E em retribuição a isso, ele teve o quê? Reconhecimento. Então, pode passar 10 anos, pode passar 100 anos, pode passar 200 anos, que ele sempre vai ser lembrado e reconhecido por tudo que ele fez. E o mais foda é o impacto que ele causou e vai continuar causando, mesmo depois de já ter partido. Um outro grande ídolo do Vasco é o Edmundo, que é vascaíno por causa do Roberto Dinamite. E no velório dele, o Edmundo estava completamente emocionado e ele ressaltou a importância que o Roberto teve na carreira dele. E o que eu quero dizer com isso tudo? 2 coisas, tá? Primeiro, você quer ser reconhecido? Você quer receber reconhecimento dos outros? Faça por merecer, tá? Como eu falei no primeiro ensinamento lá, ame, se dedique e seja consistente. Porque o reconhecimento ele vai ser a consequência dessa forma, tá?
Segundo, qual o legado você quer deixar para os seus filhos ou para a próxima geração que está por vir? Eu não sei se te contaram ainda, mas a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Então, um dia, a minha vez vai chegar. A sua vai chegar. E como que você quer ser lembrado? Eu sei como eu quero ser lembrado. Como Roberto Dinamite. Me dedicar e ser consistente naquilo que eu amo. Não depender de apoio de ninguém para fazer o que só eu posso fazer. Aprender com os meus erros e entender que o erro ele é necessário sim para a evolução, desde que você reconheça isso. E por último, influenciar quem me conhece e quem ainda vai me conhecer a cada dia tentar ser alguém melhor, tá? Então, para fechar, eu, claro, queria lamentar e me solidarizar aí com essa grande perda, que Deus conforte a família, os amigos, toda a nação vascaína e todas as pessoas que entendem da importância dele, tá? Que a gente possa lembrar dele não com tristeza, mas com alegria, porque era assim que o futebol dele nos deixava, né? Alegres. E uma última coisa que eu queria destacar aqui, a última postagem que eu vi nas redes sociais do Roberto Dinamite foi uma foto com Pelé, se despedindo dele. E o próximo vídeo vai ser sobre ele, o Rei Pelé, certo? Então, vai ser um vídeo foda, tá? Fica ligado no meu canal e aproveitando, se você gostou desse conteúdo e quer que eu continue criando ainda mais conteúdos como esse, cara, eu te peço uma coisa e nem é um pix. É só para você se inscrever aqui no canal, ativa aí o sininho das notificações, curte o vídeo, compartilha, certo? A gente se vê na sexta-feira. Tamo junto, valeu!